Pessoal, tudo bem? Seguinte, agora a gente vai tratar aqui da atividade mapa, tá? Da disciplina de topografia aplicada à arquitetura. Eu sou o professor Igor Costa, vou acompanhar vocês aqui durante esse módulo, tá? E eu quero dar uma checada aqui com vocês nessa atividade para que vocês vejam como é que vocês vão desenvolvê-la, tá? Ao longo aqui do módulo. E de maneira bem didática aqui, tá? De maneira bem sintetizada para vocês, tudo bem? Então é o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, tá? O mapa, tá? Aquilo que está escrito, aquilo que vocês podem consultar, tá? E vou explicando para vocês eventualmente os pontos da atividade mapa, tudo bem? De modo que vocês consigam entender bem aquilo que vocês têm que fazer, tá? Então, fazendo uma breve introdução, vocês têm que lembrar uma coisa, tá? Qual o motivo, primeiro, dessa disciplina e qual a necessidade dessa atividade mapa aqui em topografia, tá? A topografia ela vai estar presente no seu dia a dia, querendo você ou não, tá? Direta ou indiretamente, ela vai estar presente, tá? Se você está num canteiro de obras, ela vai estar presente. Se você estiver no escritório, ela vai estar presente. Se você estiver na gestão pública, ela vai estar presente. Se você estiver na pesquisa acadêmica e científica, muito provavelmente, em algum momento, você pode se deparar com ela também. Tá? Então, quando você vai fazer o projeto de uma edificação, quando você vai fazer aqui o levantamento de um lote, dos limites desse lote, as curvas de nível, quando vai fazer um loteamento, tá? Em tudo isso você precisa de topografia. Você tem que saber como utilizar essas informações, tá? E aí, por exemplo, você tem que ter o domínio desse arcabouço da topografia, tá? Mesmo que você esteja lidando com arquitetura de interiores ou até com coisa burocrática, tá? Na gestão pública, você vai lidar com levantamento, você vai lidar provavelmente em algum momento talvez até com locação, tá? Eventualmente você vai se deparar com alguma coisa de topografia. Nem que seja para saber aqui quando você tem que pagar o IPTU de um imóvel e esse imóvel é monitorado via satélite pela prefeitura, tá? Prefeitura mesma que vai te aplicar uma multa ou não se você construir alguma coisa dentro do terreno ali fora dos limites, tá? Estabelecidos pela legislação. Então, nesse sentido é importante saber aqui o que a topografia abrange, tá? Até para falar com outros profissionais, como engenheiro civil, como agrimensor, como topógrafo, etc. Tá? E até outros arquitetos também. Então, é muito importante que vocês tenham, se não um domínio completo, pelo menos o domínio das noções básicas. Tá? Isso é necessário de a gente ter. No mapa, tá? O desafio de vocês, qual que vai ser? O desafio de vocês vai ser o seguinte: vai ser projetar as formas de um terreno desmembrado para o uso residencial. Como assim? Tem que projetar a forma de um terreno em geral. Projetar a forma de um terreno. Então você tem o terreno, tá? E aí você não vai fazer o projeto da casa, mas você vai projetar a forma na qual a casa vai se assentar, tá? E esse terreno, ele foi um terreno desmembrado, tá? Dentro do material de vocês, a gente tem uma unidade que fala sobre desmembramento e remembramento. É uma noção interessante, uma noção importante, tá? Que a gente utiliza aqui dentro da topografia, tá? Também se vincula aqui ao direito urbano, etc. Mas a gente tem uma vinculação aqui dentro da topografia. E a gente precisa trabalhar isso daí. Então, é um desafio duplo. Tá? Então, vocês vão ter aqui tanto o desafio de projetar as formas do terreno, tá? De pegar um terreno natural e aí modificar esse terreno,
e mostrar isso daí, tá? Como é que ele vai ficar modificado. Ao mesmo tempo que vocês desmembram um terreno para ser utilizado em uso residencial. Tá? Então, primeiro, você vai escolher alguns terrenos contíguos. O que é um terreno contíguo? Contíguo, tá? Um juntinho do outro. São terrenos vizinhos. Tá? São terrenos separados. Tá? Então, você vai escolher esses terrenos distintos. Tá? Então, pega um terreno, dois terrenos, três terrenos, por exemplo. Tá? Um vizinho do outro. E aí você vai remembrar esse terreno. Esses terrenos, desculpa. O que você remembrou, tá? Depois de remembrar, você vai desmembrar, tá, em lotes menores. Tá? Então, imagina, você tem aqui, pensar aqui, 3 lotes com 20 de testada. Né? Testada é aquela parte da frente do lote, tá? É diferente da profundidade do lote. Tá? Então, você tem de testada 20 metros cada um. E aí você vai pegar aqui e vai fazer o remembramento deles. Né? Então, somou os 3 terrenos, vai dar um terreno só. Você tem 3 testadas de 20 metros. 3 vezes 20 vai dar 60 metros. Né? E aí o que você faz? Você vai dividir esses 60 metros aqui por 5. Tá? E aí você vai, por exemplo, desmembrar em 5 terrenos. 60 dividido por 5 vai dar 12 metros de testada para cada um. Então vocês tiveram aqui a incorporação, né, compraram aqui esses 3 terrenos, tá? E multiplicaram aqui, fizeram agora 5 terrenos, né, que vocês vão vender, por exemplo, vocês vão trabalhar com esses terrenos, tá? Isso aqui pode ser um lote menor. Vocês têm que considerar aqui aquilo que é previsto em legislação. Tá? Só que eu não vou falar para vocês aqui agora de propósito. Tá? Pesquisem qual é a testada mínima em legislação. Existe uma legislação nacional, essa dica eu dou para vocês. Existe uma legislação nacional, tá? Que fala do tamanho mínimo de lote. E somado a isso, a gente vai ter aqui para cada município, tá, um tamanho específico de testada. Então é importante na hora que vocês fizerem o mapa, no momento em que você fizer o mapa, tá, o que você vai fazer? Você vai colocar lá o tamanho do lote, tá, original, o tamanho dele remembrado, e aí o tamanho desmembrado. E aí você vai justificar dizendo, olha, pela lei tal, 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 eu posso chegar a um lote de tantos metros quadrados com tanto de testada. E pela lei municipal tal, 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 eu consigo também chegar a tantos metros de testada, atingindo tantos metros quadrados de terreno. Tá? E aí você fica embasado legalmente para isso daí. Então é importante que vocês coloquem isso aqui dentro da atividade de mapa. Tá? Então, vamos lá. Continuando, vocês vão selecionar um terreno ao qual vocês tenham acesso às curvas de nível. Tá? Vocês podem, por exemplo, utilizar aqui o material que tem na Prefeitura de João Pessoa, na Paraíba, o material da capital. Né? Deixei aqui o link para vocês. Lá tem como vocês fazerem o download das curvas de nível. Tá? E aí esse terreno tem que ser delimitado. Primeiro, vocês vão fazer aqui uma imagem de satélite, delimitando esse terreno. Deixei aqui o exemplo para vocês de como fazer essa delimitação, de como essa imagem tem que aparecer. E vocês têm que fazer também essa delimitação em CAD ou GIS, né, ou SIG, né, em português, essa sigla. Tá? Isso aqui também é uma coisa que está dentro do material, deem uma checada, tá? E aí vocês vão saber o que é aquilo que eu estou falando aqui, tá? E aqui eu deixei para vocês também o exemplo de como vocês fazem essa apresentação dos lotes, tá? Em CAD ou SIG, tá? Ou GIS.
E no caso do CAD e do GIS, tá? Vocês têm que fazer o seguinte: apresentem a primeira versão de como está o terreno desmembrado anteriormente, né? Os terrenos separados, os originais. Depois, os terrenos aqui remembrados, então um único terreno. E depois, os terrenos desmembrados em tamanho menor, tá? Que vocês gerarem aqui. E aí, qual o procedimento que vocês têm que fazer? Vocês vão escolher um ponto inicial de caminhamento na testada do terreno para a rua, tá? Mais uma vez, caminhamento vocês vão ter esse conceito aqui dentro das aulas, tá? Então tá dentro do material também, o que é o caminhamento. Quando você vai fazer um levantamento, o caminhamento vai ser aquele percurso de pontos que você vai percorrer aqui com a estação, tá? Que você vai marcar dentro do seu levantamento. Então, o ponto inicial de caminhamento é onde você coloca o azimuth, tá? O azimuth também é uma outra coisa que está aqui marcada dentro do material de vocês. É um ângulo, tá? Muito importante dentro da topografia. Então, dê uma checada nisso também, tá? Então, a partir desse ponto inicial de caminhamento, que deve ser localizado na testada do terreno, vocês vão aqui definir o azimuth, tá? A partir desse ponto, vocês vão definir os ângulos internos do terreno. Primeiro, os ângulos antes do remembramento, ou seja, os ângulos ali daqueles terrenos separados que vocês compraram, entre aspas, né? Os ângulos do terreno remembrado, tá? Durante essa operação, e os ângulos do terreno desmembrado, né? Dos novos terrenos que vocês geraram, tá? Além disso, vocês têm que gerar aqui um quadro de áreas, tá? Dos terrenos antes do remembramento, do terreno remembrado e dos novos terrenos após o remembramento. Tá lá no tema de aprendizagem 5. Tem uma checada lá que tem um exemplo disso. Tá? Vocês vão fazer o memorial descritivo, tá? Constando todas as informações, conforme o exemplo que está aqui no tema de aprendizagem 5 também. Tá? E aí, tanto dos terrenos pré-existentes, né, os que vocês compraram, tanto dos terrenos remembrados em um só, então de um daquele terrenão, tá? E dos terrenos desmembrados. Tá? Vocês vão fazer o memorial descritivo de cada um. Por que isso? Porque quando você vai fazer esse processo na vida real, é importante você ter marcadas todas as etapas. De modo que qualquer coisa que seja contestada, você tenha prova, tá? Técnica e jurídica daquilo que você está fazendo. Porque a tua assinatura está ali. Tá? Então é muito importante que você tenha registrado em memorial descritivo tudo aquilo que você está fazendo. Tá? Feita essa primeira parte, vocês vão pegar um dos terrenos que foram desmembrados, tá? E aí você vai propor uma residência. Uma residência unifamiliar, uma família só. Não precisa ser um edifício, só uma casa. Tá? Você não precisa pensar necessariamente no projeto arquitetônico, no layout, tudo que vai dentro da casa, etc. Não precisa disso, pode ficar tranquilo. Tá? Você precisa focar apenas nos contornos da residência sobre o terreno. E aí você que escolhe. Pode ser um quadrado, pode ser um losango, pode ser um círculo, pode ser uma casa em H, pode ser uma casa em L. Você que escolhe. Tá? De todo modo, vocês vão ter que mostrar como é que as formas do terreno vão ficar. Com base nas curvas de nível reais que vocês pegaram. Tá? Vocês vão pegar as curvas de nível reais e aí vocês vão modificar, tá? E aí colocar no terreno como é que elas ficariam. Tá? Vamos lá. Foquem nos contornos da residência sobre o terreno. Tá? Só a mancha edificada. É só isso que é importante. Aí você vai descrever o tipo de solo, tá, do terreno. E aí, como é que você descobriu se aquele tipo de solo era apropriado para a construção da sua edificação.
tá? E aí você vai checar isso no tema de aprendizagem 2, tá? Em geral, plano diretor de cidade tem aqui os diagnósticos que apontam para os tipos de solo de cada área, tá? Então você vai pegar essa informação para identificar o tipo de solo e como a edificação tem que ser construída sobre ele, tá bem? Além disso daqui, então, você vai mostrar as curvas de nível no estado original, tá? Dentro do terreno. E em seguida, tá? Você vai mostrar como é que você pretende que essas curvas de nível fiquem alteradas no terreno. Por exemplo, uma curva de nível em geral, em estado natural, ela vai fazer uma curva bem suave aqui, né? Com um formato orgânico, curvilíneo, né? Agora, se eu ponho uma casa aqui, essa curva que vinha aqui, tá? No momento em que eu encontro essa casa que é reta, essa curva vai fazer isso. Por quê? Porque eu fiz um trabalho de topografia ali. Eu fiz um corte, um aterro, o que for. De todo modo, então, eu preciso marcar que essa curva foi para cá para frente, né, ou para trás. Enfim, vai depender aqui de como vocês vão colocar a edificação no terreno. Tá? Se vai ser por corte, se vai ser aqui com um aterro, tá? Ou se o terreno é plano e vocês não vão trabalhar isso, vocês têm que justificar. É importante que vocês coloquem como é que vai ficar as curvas de nível no final das contas, junto com os contornos da casa e justificando o porquê de cada decisão. Tá? E aí, além disso daqui, tá, de mostrar de cima, tá, olhando de cima, vocês vão fazer o perfil longitudinal do terreno. Tá? O que é o perfil longitudinal? Vocês vão ter aqui o terreno, imagina que é a frente do terreno, a parte de trás do terreno aqui. Vocês traçam um perfil, e aí vocês vão ver aqui, ó, a descida do terreno, né, se é o terreno em declive, ou a subida do terreno, se é um terreno em aclive, ou se é o terreno plano e aqui tem uma descidinha ou não, tá? Então vocês precisam representar isso tanto do terreno original, tá? Quanto do terreno alterado. E aí vocês vão indicar tanto os pontos de corte quanto os pontos de aterro. Isso vocês conseguem verificar aqui no tema de aprendizagem 6, tá bem? E aí, as entregas têm que ser feitas da seguinte maneira. Primeiro, em pranchas A3 e em texto em página 4. O que é para ser feito, então, aqui em prancha 3? Primeiro, a escolha e a delimitação do terreno, tá? O levantamento dos terrenos, com os ângulos dos terrenos antes e depois do processo de remembramento e desmembramento com o quantitativo das áreas, tá? E as plantas de implantação, antes de modificar as curvas de nível, depois de modificar as curvas de nível, além dos perfis longitudinais, indicando os taludes de corte e aterro, antes e depois de modificar as curvas de nível. Tá? E em A4, tá, vocês têm que aqui fazer os memoriais descritivos, tá, do remembramento e do desmembramento, tá, e a descrição do solo. Tudo isso para ser entregue aqui em PDF. Tá? Façam em A3 e em A4, coloquem tudo num único arquivo, tá? E aí vocês enviam aqui para a gente. Tudo bem? Em resumo, isso aqui é a nossa atividade mapa de topografia aplicada à arquitetura. Tá? Qualquer dúvida, anotem, mandem para os professores mediadores. Tá? Ou também aqui quando a gente tiver a nossa atividade Let's Talk, tá? Vocês podem também tirar dúvida em relação à atividade mapa. Tudo bem? É isso então, pessoal. Aguardo vocês nas aulas aqui. Um abraço. Até já.